Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Depois de alguns episódios de perrengues corporativos, onde a gente trouxe histórias reais nossas e também trouxemos histórias internacionais, casos reais de perrengues internacionais, a gente estava sentindo falta do quê? De filosofirma. De filosofirma. Então hoje a gente vai trazer aqui um tema que eu tenho certeza que se você é firmeiro ou firmeira raiz, você já deve ter escutado a palavra propósito. E aí, está muito bom. E aí a gente vai contar para vocês aqui o que a gente pensa sobre propósito e fazer algumas perguntas iniciais para a gente refletir. Mas bora de vinheta primeiro. Então bora lá. Temos de encontrar um propósito no trabalho? Seremos infelizes nas nossas carreiras se não conseguirmos visualizar um propósito claro no trabalho? Será que piramos no Golden Circle do Simon Sinek? Afinal, o que é propósito? Então fizemos aqui algumas perguntas, mas eu vou começar respondendo a última primeiro, porque eu acho que é o que faz mais sentido, respondendo o que é propósito. No final das contas, propósito é o que dá sentido, é o que faz a gente acordar de manhã, muitas vezes, para trabalhar, é o que faz a gente ir para a academia, é o que muitas vezes faz a gente comer saudável, é o que está por trás da nossa ação, é a razão, é o motivo, é a crença. No final das contas, é porque fazemos o que fazemos. Agora, temos de fato de encontrar um propósito? Quantas pessoas no trabalho já não ficaram aí cansadas ou passaram muito tempo refletindo sobre o tema porque viu uma palestra interessante na firma ou porque o chefe falou de propósito e a pessoa estava lá, cara, mas eu não estou achando, cadê meu propósito? Eu não estou achando, vou buscar no Google, sei lá. O propósito, ele tá na moda e na boca, né, das pessoas nesse sentido, porque tudo virou propósito. E tem a famosa frase de trabalhe com o que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Como se você fosse obrigado a encontrar um propósito, um sentido muito mais transcendental no que você faz, para que você de fato fosse feliz no trabalho. Então está muito vinculado a essa lógica de eu só vou ser feliz e realizado no meu trabalho se eu encontrar esse propósito verdadeiro e transcendental no que eu faço. Será que isso é verdade? Será que todo mundo consegue encontrar esse propósito tão transcendental? É sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. Eu e a Estela, a gente ficou assim, será? Será? E a gente ficou pensando também sobre as nossas carreiras e sobre as nossas escolhas e sobre momentos de vida, momentos de carreira. Nosso convite para você que está escutando é ampliar aí a reflexão, refletir junto com a gente enquanto a gente fala. Não tem verdades absolutas aqui, o que a gente tem são perguntas, reflexões, experiências próprias. E a gente espera que isso ajude de alguma forma. E aí, falando sobre o que é o propósito é o sentido da nossa existência. Então, de que forma a gente consegue encontrar esse propósito? Repensando a nossa existência no mundo, que eu acho que é bastante mais ampla do que o propósito no trabalho. Talvez a gente não consiga encontrar o propósito no trabalho de uma forma tão clara, porque o sentido da nossa existência não está tão claro para nós. A nossa existência, como é que a gente consegue defini-la e identificá-la? É muito pensando sobre o ser e o tempo. Quem eu sou no tempo presente. Porque quem eu sou pode mudar de acordo com a minha experiência de vida. Eu não preciso encontrar um propósito com 15 anos de idade e ter o mesmo propósito de vida até eu morrer, sei lá, com 90 anos. O propósito ele vai se moldando de acordo com o tempo. Por isso que a existência é ser e tempo. Eu sou hoje. O que eu sou hoje? Qual é o meu objetivo de vida hoje? Amanhã ele pode ser de outra forma. Isso está muito vinculado ao trabalho, porque lá no começo da nossa carreira, talvez o nosso objetivo seja ter experiência, ganhar aprendizado. Talvez dinheiro não seja tão importante, porque se a gente é mais né, se somos mais jovens, o nosso patamar de vida talvez não tenha aí um custo tão elevado. Ao longo da minha carreira, talvez visibilidade, cargos que exijam mais da minha capacidade cognitiva sejam mais importantes do que tanto um aprendizado. Então, onde eu possa assumir mais riscos e desafios, né, sejam mais importantes que o dinheiro. Ou o dinheiro vai começar a ser mais importante porque o meu custo de vida aumentou. Então, o sentido do trabalho vai estar muito vinculado à nossa etapa de vida, ao que eu sou no tempo. E muito bom. E quando a gente sempre via falando de propósito, parecia algo muito quase como um produto. Você encontra, você compra e você entrega. E de fato não é assim. Tem um ciclo aí de vida, de propósito que vai mudando.
ao longo do tempo, como a Estela falou. E aí, como é que eu enxergo isso, né? Mas eu preciso de um propósito e tal. Eu acho que as pessoas têm perfis diferentes, então depende. Tem gente que não se conecta com as atividades do dia a dia, não se conecta com o trabalho, com a empresa ou com o departamento, se não encontrar algo que vá além do que é óbvio, do que é tangível. Então, provavelmente, essa pessoa precisa encontrar uma razão por trás do que ela faz. Então, pode ser, por exemplo, numa área de atendimento, quando a gente fala de satisfação de clientes, a razão dessa pessoa pode ser de fato a satisfação. Eu gosto quando a dona Tereza fica tão feliz com o meu atendimento que ela vem aqui na agência bancária e me traz um bolo. Não que o bolo seja o objetivo, mas o objetivo é a satisfação e a demonstração dessa satisfação, nesse exemplo, é o bolo. Então, esse pode ser um exemplo para que a pessoa vá para o trabalho, trabalhe com atendimento e se sinta realizada. Então, depende de cada pessoa. Outras pessoas vão enxergar o propósito fora da atividade. O meu propósito, como a Estela falou, dependendo do meu contexto de vida, é ter ali uma determinada renda. Então, eu vejo no meu trabalho um meio para chegar na renda que eu preciso para atingir outros sonhos, que pode ser, por exemplo, empreender, abrir um café, né? Ou ter outro tipo de trabalho, ou assumir outro tipo de riscos na carreira. Mas para assumir esses riscos, eu preciso ter a segurança de ter uma renda específica. Então, ela enxerga o trabalho como um meio para um outro propósito, que aí são degraus. Porque talvez para essa pessoa, o trabalho ele é uma peça dessa existência toda que ela tem. Então, ela entende o trabalho como uma parte de toda essa existência, e aí ela conecta apenas aquela parte que vai fazer com que ela chegue no objetivo da existência dela. E outras pessoas, o trabalho tem um peso maior, né? Ele é uma peça mais importante, ou talvez ele é uma peça mais prioritária. Então, talvez eu precise trabalhar em uma empresa que esteja ajudando pessoas a conseguir talvez um outro trabalho, né? Empresas de recolocação, por exemplo, ou eu preciso trabalhar numa ONG onde o objetivo da empresa está totalmente relacionado com a melhora em algo no mundo. Depende muito do como a pessoa vai enxergar o trabalho também. Se o trabalho é só o meio para que ela consiga um grande propósito de vida, ou o trabalho é o objetivo final do propósito de vida dela. Uhum. Talvez pessoas que tenham esse objetivo de trabalhar em organizações que realmente mudam o mundo, ou impacte positivamente, diretamente o mundo, talvez esse resultado desse propósito seja muito mais vinculado ao trabalho. E outras pessoas não. Então, eu vou trabalhar para que o meu patamar da minha família mude, eu vou trabalhar para que eu consiga, né, prover para os meus filhos ou para os meus descendentes uma oportunidade que eu não tive. Então, esse propósito ele pode mudar demais. O que acontece é que o discurso que hoje em dia a gente percebe que existe é você precisa encontrar um propósito no trabalho. Muitas vezes o trabalho é o meio para que você consiga esse propósito. Sim. E é importante falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que ficam angustiadas. Eu não estou achando. Não é que você não está achando, talvez a sua reflexão esteja limitada. E é um pouco do que a gente está trazendo aqui. Amplie, talvez o trabalho de fato seja meio. Isso não é problema, não é ruim que o trabalho seja meio. A gente precisa encarar o trabalho de uma maneira mais natural também, sem tanta romantização. Agora, tem um exercício muito legal que eu já fiz em alguns workshops para algumas empresas, quando a gente fala de propósito, que é essa reflexão, né? Quando a gente olha para a empresa e entende de fato qual é o propósito da empresa, qual é a razão de existir da empresa, e a gente vai fazendo ali um filtro, vai cascateando esse propósito, pensar no propósito da empresa, depois no departamento, no propósito da área, até chegar no meu propósito como funcionário, como firmeiro ou firmeira daquela empresa. Então isso ajuda, porque você consegue ver uma conexão de razão, né, de sentido. E muitas vezes isso traz uma motivação para o firmeiro e para a firmeira que é uma motivação importante, porque muitas pessoas não conseguem enxergar o impacto da sua atividade no outro, no mundo, na sociedade. E esse exercício de cascateamento de propósito, ele é muito legal, ele é muito interessante para que as pessoas tenham essa visão. Claro, do jeito que a gente falou aqui, pode ter pessoas que façam esse exercício e no final das contas pensem, cara, mas não está tão conectado aqui o meu propósito, porque ele vai além da empresa. Ok, mas pelo menos você tomou o tempo para pensar sobre isso e fez a sua reflexão. E a outra pergunta que a gente fez aqui no começo, na introdução foi: somos infelizes, então, se não encontrarmos aí esse propósito claro no trabalho? E eu acho que a gente já respondeu muito dessa pergunta, né? No final do dia, a pessoa enxerga o trabalho muitas vezes como um meio para um propósito maior, então não deveria trazer essa infelicidade. Exato. Acho que a felicidade ela é uma reflexão sobre
como eu me sinto na minha própria existência. E se eu tô feliz com a minha própria existência, como o trabalho pode ser uma peça, automaticamente eu também vou ser feliz no trabalho, porque eu consigo identificar esse propósito como um todo. E se o trabalho é né, essa peça que ocupa uma prioridade na minha existência, é importante também eu estar satisfeito com esse trabalho. Então, essa reflexão é a todo momento, e isso pode mudar. Então, o propósito ele não é fixo, acho que é algo também que a gente falou desde o começo. Pode ser que quando eu entrei na empresa fazia muito sentido, porque estava totalmente conectado com aquele meu momento de vida e com o que eu queria para mim como objetivo, e hoje passou-se o tempo e talvez hoje não está mais conectado. E aí, como que eu faço? Eu vou mudar de função, de departamento, talvez vou mudar de empresa. Então, acho que essa reflexão ela é muito viva. Ela nunca vai morrer. Não é eu encontrei meu propósito e vou continuar com ele durante 30 anos. Isso não vai existir. O nosso propósito ele é mutável. Exatamente. E aí, galera, eu vou trazer um exemplo aqui meu. Esses dias eu escrevi no LinkedIn um texto falando sobre carreira. E eu compartilhei um pouco da minha carreira e dessa reflexão que eu fiz, esse autoconhecimento, para entender o que de fato eu queria em determinado momento, né? Não como sempre, né? Como a Estela falou, o que eu queria em determinado momento para fazer uma transição. Então, vocês sabem que eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, sendo a última grande experiência no Brasil em banco e aqui na Europa numa startup. E aí, claro, criei aqui com a Estela lá na firma, a gente começou a escrever o lá na firma, até que eu comecei a sentir mais prazer no lá na firma. Me dava mais felicidade fazer o trabalho do lá na firma do que o trabalho como head de RH, por exemplo, numa startup, que era bem bacana também. Mas eu estava mais contente fazendo as coisas do lá na firma, isso é fato. E aí eu comecei a entender o porquê, o que estava por trás disso, né? E eu sempre tive um perfil muito focado em comunicação, criatividade e pessoas. E trabalhar com empreendedorismo me trazia esses elementos, me deixava mais contente porque eu estava ali desenvolvendo projetos que impactavam pessoas para diversas empresas. Então, meu impacto não era numa empresa específica, eu trabalhava para diversos, né, trabalho para diversos setores e trabalho muito com comunicação e criatividade. Estou conectado com uma comunidade de mais de 400 mil pessoas o tempo todo. Então, no final do dia, o que me atendia, né? Liberdade para criar. E talvez essa liberdade eu não teria ou não estava tendo trabalhando apenas em uma empresa num formato, vamos dizer assim, mais formal. Então, até chegar nessa reflexão, naquele momento de carreira, claro, levou um tempo, eu precisei refletir bastante, mas hoje eu consigo falar com mais tranquilidade que nesse momento, o meu foco, o meu grande objetivo, né, o meu propósito é trabalhar com mais liberdade para criar e alcançar um mar maior de firmeiros e de firmeiras para que a gente possa ter conversa sobre o mundo do trabalho de maneira leve, criativa, autêntica, descontraída. Então é isso que me faz feliz nesse contexto. Então, assim, isso para mostrar para vocês que talvez o Caio lá de trás, que foi trainee num banco, que foi encarreirando, depois teve uma equipe e tal, durante esse começo de jornada, ele pensava que o propósito e o sucesso seriam, talvez, eu estar lá na capa da Você S.A. de braço cruzado e camisa branca. Totalmente vinculado ao trabalho. Totalmente vinculado ao trabalho. Então, talvez eu imaginasse, putz, isso é sucesso, né? Eu olhava aquelas capas das revistas comerciais e pensava, cara, é isso, eu quero sair aí, talvez, executivo na Exame, contando a minha história, contando a história do que eu fiz para minha empresa. Contando... E aí, ao longo do tempo, e trabalhando mais e refletindo mais, eu comecei a entender que, ao longo do tempo, isso mudou. Eu precisava de liberdade para criar, eu precisava fazer algo diferente, eu precisava trabalhar com criatividade, com inovação, com comunicação e gestão de pessoas, mas de um jeito que me desse liberdade. Hoje eu tenho liberdade para falar para os meus clientes as minhas crenças, o que eu penso, como eu penso, trazer sugestões de melhoria, porque eu estou num papel aqui, junto com a Estela, de consultores. E isso é muito bom. As pessoas falam, então você é pago, vocês são pagos para dar a opinião de vocês. Claro, tem muito estudo por trás, tem muita experiência por trás. Mas poder trazer a nossa leitura de contexto, de trabalho, de como a gente enxerga o mundo, está totalmente vinculado a essa essência que é liberdade. Então eu trouxe um pouco aqui do meu exemplo para mostrar que, de fato, que a Estela está falando, que é esse propósito que começa lá atrás de uma forma, pode ser totalmente diferente no meio da carreira e que eu já imagino que daqui a 5 anos o meu propósito vai ser totalmente outro. Talvez não seja liberdade para criar, talvez não sejam esses elementos que eu falei, né, de comunicação e tal, que eu queira atacar, sejam outros. E que estarão casados também com o meu
momento de vida. Então é bem imutável, é importante a gente ter essa consciência para não ficar angustiado aí pensando que a gente tem que achar um propósito único e vai ser isso para o resto da vida. E aí outra pergunta que a gente fez aqui na introdução é: será que piramos no Golden Circle? Para quem participou de muitas palestras e treinamentos, com certeza algum palestrante já falou do Golden Circle, do Simon Sinek, que é, né, que é aquele círculo dourado que você tem ali alguns elementos, ou seja, você tem ali o how, né, o what e o why, sendo que o what é o que a organização, de fato, né, o que a organização faz, ou seja, produtos e serviços, o how é como elas fazem o que elas fazem, ou seja, algo que também as separam dos seus competidores, e o porquê, então, que fica no centro desse Golden Circle, desse círculo dourado, nada mais é do que a razão, a crença, né, do porquê ela faz o que ela faz, é o sentido. E exatamente o que a gente trouxe aqui como conceito. Então, imagino que muitas pessoas escutaram o Círculo Dourado e tal, e legal, porque ele dá uma clareia assim um pouco do que é o conceito e como a gente separa a atividade do propósito. Acho que é interessante, mas eu tenho minhas dúvidas o quanto que isso ajudou as pessoas. Eu acho que muitas pessoas tentaram sair descobrindo o propósito como se fosse algo muito produtificado. E muito fácil de se conseguir, porque a questão de você identificar qual é o sentido da minha existência é uma reflexão muito profunda que não cabe num círculo. Gostei disso, é verdade. Anos e anos de filosofia não te dá tanta claridade, né? Imagina um círculo. Então, eu acredito que o Golden Circle, ele é importante para clarear conceitos, mas ele não te ajuda a definir de uma forma tão profunda esse porquê. Uhum. Porque esse porquê, ele é muito complexo para você conseguir definir em 3 etapas. A filosofia é meio contra essas fórmulas prontas, essa lista de faça isso, 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 o resultado vai ser esse. Não é matemática, não é uma fórmula exata. Então, é muito complicado você ser tão reducionista a um ponto de determinar um conceito e explicar em um círculo que é uma atividade de 15 minutos para você fazer, para você chegar nesse porquê. Não é, às vezes é a reflexão de uma vida inteira. Uhum. Então, acho que o cuidado, né, que a gente tem que ter como empresa e também como pessoa que leva um conceito para as empresas é justamente esse. A gente está reduzindo a realidade ou a complexidade a algo tão simples, porque não é tão simples encontrar esse propósito e esse sentido dessa existência. Isso pode deixar as pessoas angustiadas. Uhum. Eu não encontrei propósito nesse trabalho, então vou mudar para outro trabalho. E aí eu não encontrei nesse outro também, e estou mudando. Isso angustia as pessoas. Então, o que a gente quer dar tranquilidade aqui para vocês é isso, que esse propósito, e você pode ir em busca desse propósito durante a sua vida inteira. Também, e tá tudo bem. Uhum. Talvez as coisas não tenham que ser tão cartesianas nesse sentido, porque são coisas que dizem respeito a nós mesmos, e nós mesmos temos áreas que não conhecemos. O importante é, hoje eu me conheço melhor que ontem, hoje eu estou indo em direção ao que eu quero ser? Se sim, ótimo. Acho que essa é a grande questão, não é ter as coisas tão definidas, e se eu não tiver tão definidas, eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir prosperar. Não, acho que essa questão também de ter tudo muito objetificado, ou tudo muito programado, reduzido, né, a um template de Golden Circle, acaba fazendo com que várias lacunas da nossa existência elas fiquem descobertas. E aí, quando a gente vê, a gente fala, putz, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E gera uma angústia. Então é isso, eu acho que o propósito ele é importante para que a gente conecte com algo maior, e se a gente está em busca dele, que bom. Uma hora a gente vai ter mais claridade, talvez hoje mais claridade do que ontem e amanhã um pouco mais que hoje. Será que em português não é clareza? Agora eu fiquei nessa dúvida. Claridade, clareza, não sei, acho que tem em português também, clareza. A gente mistura umas palavras, galera. Eu misturo idiomas. E a Estela principalmente, porque ela trabalha em espanhol assim o tempo todo. Mas enfim, pessoal, outro cuidado aqui enquanto a Estela falava, que eu achei muito legal, né? Essa questão da gente ver que é multável e não sofrer por conta disso, é o cuidado com a comparação. Eu, por exemplo, aqui trouxe o meu exemplo falando que nesse momento o que eu acreditava de propósito era uma coisa, agora eu vejo outra, e parece que, claro, nossa, o Caio encontrou o propósito, ele está feliz da vida. Sim, nesse contexto, nesse momento, eu sinto que sim, que encontrei, e pode mudar daqui a 2, 3, 5 anos. Então, hoje eu tenho essa consciência, antes eu não tinha.
né? Então, acho que o mais importante é a gente ter essa consciência que é mutável, é a gente manter essa reflexão ativa, senão a gente abraça qualquer rota e qualquer rota serve, e pensar mais sobre a gente, sobre a nossa carreira, sobre o que de fato a gente quer, o que a gente deseja, porque senão a gente vai no famoso flow, no fluxo. Esses momentos que a gente tem aqui também para filosofar com vocês são importantes para que a gente também deixe essas pulgas aí atrás da orelha e pense de forma coletiva sobre diversos temas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do Filosofirma. Hoje a gente passou dos 15 minutos tradicionais, mas é porque é um tema que a gente gosta muito. Se você quer levar esse tema também para a sua firma, para os seus colegas, é fazer o quê? É entrar em contato conosco. Ficou bem publi agora esse final. Não era esperado, mas beleza, foi assim. Galera, brigadão. Se você gostou do episódio, por favor, faça ali a avaliação na plataforma que você está escutando, porque para você vai levar 1 minuto e para a gente é importante, porque é o tempo que a gente dedica para produzir conteúdo para vocês. Beleza? Então a gente agradece, brigadão. Best regards.